Olá, saudamos todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Por meio deste canal, nós apresentamos sempre o programa da Igreja Cristã Maranata. Um programa com o objetivo de apresentar estudos bíblicos que são de interesse para todos os que desejam conhecer melhor as coisas de Deus. Caso seja esse o seu interesse, conhecer melhor as coisas de Deus e também da Bíblia, queremos convidá-lo ou convidá-la a acompanhar este estudo até o final. Desejamos muito que esse estudo bíblico desperte o seu interesse pela leitura e pela meditação da Palavra de Deus, a Bíblia. Estamos certos de que esse estudo ele contribuirá muito para tornar mais profunda a sua comunhão com Deus. Hoje nós estamos abordando um tema que certamente aproximará mais de Deus todos os que desejam estar em constante comunhão com Ele. O conteúdo que apresentaremos não é simplesmente um estudo ou um documentário bíblico, mas, acima de tudo, é um ensino de uma direção espiritual para a sua vida. O nosso tema geral é Lições da Caminhada com Deus, e neste estudo falaremos sobre as vitórias na caminhada com Deus. Então nós vamos começar agora pela leitura bíblica do livro de Deuteronômio, no livro da Bíblia, no Velho Testamento, Deuteronômio, capítulo 20, o versículo 1, que ele diz exatamente assim: Quando saíres à peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. A ligação da Arca da Aliança às vitórias alcançadas pelo povo de Deus sempre foi marcada pela presença do Senhor com eles. Portanto, não deviam temer exércitos mais poderosos do que eles, porque o Senhor sempre pelejava pelo seu povo. A pergunta então que se faz é como se dá a vitória, por exemplo, na conquista de Jericó. A primeira prova que Deus lhes deu de que sua presença lhes assegurava a vitória foi quando o primeiro e grande obstáculo à conquista da terra se apresentou na fortificada cidade de Jericó. A grande marca da vitória na vida daqueles que confiam no Senhor é a certeza de que a presença santa de Deus em suas vidas lhes assegura a vitória. Portanto, os servos de Jesus Cristo nada deviam temer diante das batalhas que enfrentaram na oposição à pregação do Evangelho, pois ele prometeu, Jesus fez essa promessa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa promessa está registrada em Mateus capítulo 28, versículo 20. Quer ter vitórias em suas batalhas da vida? Deixa Deus estar presente, dirigindo a sua vida em todos os seus planos. O grande segredo para vencer a batalha contra Jericó foi que o plano que os levaria à vitória, esse plano partiu do Senhor. Josué se prostrou aos pés do príncipe dos exércitos do Senhor, a representação gloriosa da presença de Deus, o Deus das batalhas. Ali, Josué recebeu da boca do Senhor toda a orientação necessária para garantir a vitória naquela batalha. A pergunta de Josué foi: o que diz o meu Senhor a seu servo? Essa pergunta está registrada lá no capítulo 5, verso 14 do livro de Josué. Mas a surpreendente resposta do Senhor foi: descalça os sapatos de teus pés, ou seja, descansa no Senhor. A resposta de Deus é sempre assim, no maior fragor das nossas lutas: descalça os sapatos dos teus pés, ou seja, descansa no Senhor, confia nele e não se aflija. No campo de batalha de Deus pelo seu povo, a posição do povo é descansar e esperar no Senhor, pois é Ele quem luta pelos seus servos.
O apóstolo Paulo, por exemplo, ao depositar todos os seus problemas e as suas lutas que enfrentava aos pés do Senhor, ele dizia assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8, verso 31. Então, se Deus está com você, pode estar certo de uma coisa, de que ninguém estará contra você. A cada volta que o povo dava em torno da cidade de Jericó, atendendo à orientação do Senhor a Josué, a Arca da Aliança seguia à frente do povo. Isso lhes garantia naturalmente a vitória certa e dava a eles a certeza de que os altos muros de Jericó iriam ruir, pois o Senhor estava à frente deles, representado pela Arca da Aliança. Deus quer estar à frente das nossas conquistas, principalmente aquelas que exigem o rompimento de grandes barreiras. E todas as vezes que houver uma grande barreira a ser rompida ou ser transposta, não se esqueça de uma coisa: não se esqueça de invocar a presença de Deus. Clame a Ele e Ele responderá. O Senhor garantiu isto ao profeta Jeremias quando disse para ele: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias capítulo 33, do verso 3. A pergunta que agora se faz é como se deu a vitória, por exemplo, na batalha contra a cidade de Ai. Que preciosa lição foi aprendida ali naquela batalha pela conquista daquela cidade de Ai. Sabedores de que se tratava de uma pequena cidade, os israelitas decidiram, em sua autossuficiência, enviar apenas um pequeno exército para aquela conquista. Essa decisão não foi consultada ao Senhor e nem ao príncipe dos exércitos do Senhor, mas sim ela foi consultada aos príncipes de Israel. Eles decidiram também não levar a Arca da Aliança com eles naquela batalha, como se pudessem vencê-la sem a presença de Deus. O resultado foi uma derrota total e decepcionante. Quão infeliz e desafortunada é a decisão tomada sem o conselho do Senhor. Tudo tende a dar errado. Os conselhos humanos, eles são falhos e muitas vezes até enganosos. A Bíblia diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Essa exclamação do Senhor está lá registrada no livro de Jeremias, no capítulo 17, no verso 9. Então, a partir de hoje, tome uma decisão. Busque o conselho de Deus, o conselho que é necessário para tomar as suas decisões. E olha, não haverá arrependimento do que fez, mas haverá somente vitórias. Louvado seja Deus! Meu Deus vence batalhas, meu Deus quebra muralhas, e quando eu estou a fraquejar, suas mãos estão a me sustentar. Meu Deus é muito forte.
Aquela situação não podia continuar assim. Tinha que haver uma explicação para tal acontecimento tão desonroso para um povo que havia conquistado a poderosa cidade de Jericó. Agora, prostrado aos pés do Senhor, diante da Arca da Aliança, Josué apresentou a Deus a sua lamentosa oração. Ele orou a Deus para saber qual era a causa daquela decepcionante derrota. Mas a resposta do Deus Santo revelou o motivo daquela triste derrota. A resposta foi: Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado e até tomaram do anátema. E também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Esta expressão de Deus para Josué está registrada no livro de Josué, no capítulo 7, no versículo 11. O pecado de Acã trouxe maldição sobre todo o povo e a consequente derrota numa batalha contra um povo pequeno e frágil. O pecado é assim, traz sempre maldição e morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23, primeira parte. Todavia, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos capítulo 6, verso 23, a segunda parte do versículo. A condenação pelo pecado leva o homem à morte, mas a salvação em Jesus conduz o homem à vida eterna. Então, procure refugiar-se nas asas acolhedoras da salvação em Cristo Jesus. E assim, você estará livre de toda a condenação do pecado. Porque Jesus disse: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, verso 36. Então, ore agora a Deus e diga assim: Senhor, aceita-me diante de ti, mesmo assim como eu estou. Jesus, Senhor, me chego a ti, perdão suplico agora a ti, ó, dá-me alívio mesmo aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou.
Após o pagamento do preço da culpa do pecado, a vitória sobre a cidade de Ai foi agora decisiva. Dessa vez, a vitória foi concedida pelo Senhor. A partir dali, obedecendo às orientações de Deus, eles foram vitoriosos na batalha contra os exércitos da cidade de Ai. As ações de Deus em nosso favor estão sempre ligadas à nossa disposição para obedecer à palavra de Deus. Se você estiver diante de alguma batalha a enfrentar, não hesite. Não hesite. Busque a orientação de Deus. Você pode perguntar, mas como posso fazer isto? É muito simples. Veja bem, a Bíblia é a palavra de Deus. Você crê nisso? Se crê, então pegue uma Bíblia em sua mão, faça uma oração a Deus e depois comece a ler a Bíblia. E olha, pode estar certo de que, de alguma maneira, você entenderá que Deus está falando com você sobre a sua necessidade. Olha, mas isso é uma experiência pessoal que você pode ter com Deus. A nova pergunta que fazemos é como se deu a vitória na batalha para defender agora os gibeonitas. A partir de então, o projeto de Deus para que o seu povo tomasse a posse da terra prometida continuou. Todavia, uma grande barreira se levantou contra os israelitas quando muitos povos cananeus se confederaram, isso de comum acordo, para pelejar contra Israel. Esse registro está no livro de Josué, no capítulo 9, versículo 1. Olha, não é diferente a situação daquele que teme a Deus e busca a sua face. Ele sempre será alvo de esforços que se somam para investir contra ele, a fim de que ele possa ser impedido de prosseguir no seu propósito de servir a Deus. Os valores desta vida presente somam-se para fazer face aos valores da vida eterna. Faça então uma avaliação pessoal sobre o que representam para você os valores passageiros desta vida. Valores que não satisfazem os anseios da alma. E depois, veja se não vale a pena trocá-los pelos valores celestiais que saciam plenamente a sede da alma. Os gibeonitas fizeram um acordo sutil e enganoso com Josué, dizendo-se habitantes de terras distantes que vieram de longe para estabelecer um pacto de paz. Fizeram isto, naturalmente, por temor a Deus, porque eles sabiam que o Deus dos israelitas pelejava por eles. Mesmo com esse engano, Josué concordou com eles e os recebeu como aliados. Mais tarde, mesmo após descobrir o engano deles, Josué manteve o acordo, porque havia assumido esse compromisso diante de Deus. Isso retrata exatamente a nossa situação antes de termos sido recebidos por Deus por meio de um acordo de paz, aquele acordo que Ele fez conosco por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Jesus fez conosco este acordo de paz quando Ele disse: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize." João capítulo 14, verso 27. Ainda que sabedor de que éramos enganadores e pecadores, Jesus manteve o acordo para a nossa salvação. O que você acha disso? Mesmo não sendo merecedores do perdão de Deus, Ele mantém sobre nós a sua misericórdia. Isso é maravilhoso, não? Que descanso para os gibeonitas, agora eles poderem entregar suas vidas nas mãos de Josué, quando eles disseram: "E eis que agora estamos na tua mão. Faze aquilo que te pareça bom e reto, que se nos faça." Josué capítulo 9, versículo 25. Assim, desta forma, eles confessaram a sua culpa e receberam o perdão e o livramento da morte, quando se dispuseram a entregar as suas próprias vidas nas mãos de Josué como salvador deles. Estar nas mãos de Jesus é a nossa segurança.
a segurança de que Ele fará de nós o que lhe parece bom e reto. Nas mãos do Senhor, nós estamos livres daqueles que procuram nosso fim e querem nos aniquilar. Uma forma de manifestarmos a gratidão ao Senhor pela nossa salvação é nos dispormos a deixar que Ele nos molde, como o oleiro molda o barro em suas mãos. Já experimentou sentir-se seguro nas mãos de Deus e deixar que Ele molde a sua vida de acordo com a vontade dEle? Para se defender dos reis amorreus, tudo o que os gibeonitas pediram a Josué foi que suas mãos salvadoras não fossem retiradas deles. Josué capítulo 10, versículo 6. A saída de Josué em socorro dos gibeonitas contra os seus inimigos tinha a garantia de Deus de que aquela vitória já estava concedida pelo Senhor. E o texto bíblico diz: "E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles parará diante de ti." Josué capítulo 10, versículo 8. Sempre que lançamos a nossa confiança nas mãos de Deus, ao sentirmos-nos incapazes de vencer os inimigos mais fortes do que nós, Ele nos garante que estará conosco, que pelejará por nós e já nos concede antecipadamente a vitória. Deus ainda nos assegura que nada temos a temer. Não há o que temer, o Senhor, meu pastor, livra minha alma da morte, e os meus pés caminham na luz, ainda que no vale eu ande, tu me escondes.
Assim, encerramos aqui esta primeira abordagem sobre a Arca da Aliança e a comunhão com Deus, como uma preciosa lição da caminhada com Deus. Contamos então com a sua participação na próxima lição da caminhada com Deus, na qual falaremos sobre a inconstância na caminhada com Deus. Então, que Deus abençoe sua vida com a paz do Senhor Jesus Cristo.